Às vezes, a verdadeira escuridão não vem de criaturas sobrenaturais, de pactos com demônios ou de florestas amaldiçoadas. Às vezes, ela começa com o silêncio repentino de uma casa vazia, com o som abafado de um brinquedo caído, com o eco do nome de alguém que não responde. Valtor não era um herói, nem um vilão. Era apenas um homem tentando sobreviver num mundo que já havia desistido de ser justo. Veterano de guerras esquecidas, ele ganhava a vida como caçador de recompensas. Rastreador implacável, perito em rastros, armadilhas e sangue. Sua reputação percorria tavernas e vielas como um sussurro cortante. Mas tudo isso era ruído quando ele voltava para casa. Ali, onde não havia monstros, apenas uma pequena cabana de madeira e o riso doce de Elara, sua filha de 8 invernos. Elara era seu refúgio. A única coisa que fazia aquele mundo sombrio valer a pena. Numa manhã comum, como tantas outras, Valtor partiu para uma missão simples: escoltar um mercador até a vila vizinha. Demoraria 2 dias, talvez 3. Quando voltou, encontrou apenas o vazio. A porta da cabana escancarada, a lareira apagada. Nenhum sinal de luta, apenas o colar de Elara caído no chão, como se ela tivesse desaparecido no ar. No chão, marcas estranhas, quase como raízes queimadas, um símbolo desenhado em sangue. Um idioma antigo que ele não conseguia compreender, mas que gelou seu sangue. Era élfico, mas não qualquer elfo. Era o traço inconfundível dos elfos sombrios de Nareth. Aquela floresta, aqueles malditos. Ninguém voltava de lá. Era o que todos diziam. Mas para Valtor não havia escolha. Seu mundo já tinha acabado. Se Elara ainda estivesse viva, ele a traria de volta. Se estivesse morta, faria questão de que cada elfo sombrio sentisse a mesma dor que ele sentia agora. E assim começou a verdadeira história de Valtor. Não como caçador de recompensas, mas como um pai com nada a perder. Alguns lugares não existem nos mapas. Não porque foram esquecidos, mas porque o mundo tenta apagá-los por medo. A floresta de Nareth era um desses lugares. Um reino de trevas onde a luz hesita em entrar e o tempo parece sussurrar ao contrário. Valtor cavalgou até onde os caminhos terminavam, onde até os bandidos deixavam oferendas para não entrar, onde os caçadores só apontavam com o olhar, nunca com os dedos, por temor de chamar atenção. A borda da floresta de Nareth. As árvores ali eram negras como carvão, mas vivas. Respiravam. Suas copas formavam uma muralha viva contra o céu. Era como se a floresta se recusasse a ser atravessada, como se quisesse proteger seus segredos, com raízes e espinhos. Valtor amarrou o cavalo, pegou a adaga cerimonial que nunca usava e partiu a palma da própria mão. Gotas de sangue caíram na terra seca. Era um ritual antigo, proibido, mas ele sabia que os elfos sombrios respeitavam símbolos de dor. Ele deu o primeiro passo. A floresta o engoliu. Ali dentro, os sons mudavam. O ar era mais denso, carregado com sussurros que vinham de lugar nenhum. Criaturas rastejavam longe de sua visão, mas perto o suficiente para sentir o cheiro. E o cheiro era de medo. Durante dias, ele seguiu pistas quase imperceptíveis. Folhas viradas, cinzas de uma fogueira, pequenos ossos organizados em espirais. E então, ele viu. Um pequeno pedaço de tecido rasgado preso a um galho. Era da capa, de Elara. Ela passou por ali, mas quanto mais avançava, mais a floresta tentava quebrá-lo. Sonhos se misturavam com alucinações. Uma noite, ele ouviu a voz de Elara chamando por ele. Correndo, encontrou uma criança de costas, parada numa clareira. Quando a virou, viu um rosto sem olhos, sem boca. Apenas um vazio que gritava sem som. Na manhã seguinte, acordou com cortes nos braços, marcas de unhas. As dele mesmo. Assim ele continuou. E no 10º dia ele encontrou um obelisco negro,
coberto por inscrições arcanas. Ao redor, ossos de animais e humanos. Era um marco, um sinal, um portal. Valtor ajoelhou-se diante do obelisco. Não por respeito, mas por ódio. Sabia o que precisava fazer. Sabia o que viria a seguir. A caça havia começado. Quando o desespero alcança seu limite, o mundo parece calar. Não há mais oração. Não há mais justiça. Só resta a pergunta: o que você está disposto a sacrificar para ter uma chance? No coração de Nareth, diante do obelisco, Valtor esperava. O tempo não passava ali. Era como estar fora do mundo, entre batidas de um relógio que havia parado. Então ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com a alma. Você chamou. A voz vinha de todos os lados, suave, envolvente, quase paternal. Quando Valtor se virou, viu um homem alto, vestido com túnicas vermelhas como sangue seco. Rosto calmo, sem rugas, mas com olhos que queimavam por dentro. Malphas. Quem é você? Valtor rosnou, a mão já no cabo da espada. Um facilitador. Eu conheço a dor. E conheço os caminhos que ninguém mais ousa trilhar. Valtor não respondeu. Mas Malphas já sabia a resposta. Sentia o cheiro do desespero, da culpa, da fúria. Tudo o que ele precisava. Você quer sua filha de volta, e eu posso te dar isso. Silêncio. Em troca de quê? O demônio sorriu. Um sorriso, sem dentes, sem alma. Um pacto, simples. Eu te dou poder. Você resgata Elara, mas ao fim, você é meu. Valtor hesitou por apenas um segundo, e naquele segundo viu o rosto de Elara, o sorriso, o brilho nos olhos, o calor da pequena mão segurando a sua. Aceito. No instante seguinte, a floresta explodiu em chamas negras. O obelisco se partiu em 3. O céu se rasgou como um véu, e uma marca em brasa surgiu no peito de Valtor. Ele caiu de joelhos, sufocado. Gritou. E no grito, algo dentro dele quebrou, e algo novo nasceu. Malphas desapareceu. E quando Valtor se levantou, não era mais o mesmo homem. Sua visão enxergava rastros ocultos. Sua pele pulsava com magia. Seus ossos estavam mais densos, sua força dobrada. Mas seus olhos, já não, eram apenas humanos. Com um novo poder ardendo em cada veia, Valtor partiu. A caçada agora era uma sentença. E ele, um executor condenado. O poder tem um preço. Às vezes ele vem com dor, outras vezes com perda. Mas o mais perigoso é quando ele vem com prazer. Quando você começa a gostar do que deveria odiar. Na primeira noite após o pacto, Valtor não dormiu. Não porque não queria, mas porque não precisava. Seu corpo pulsava com algo novo. Uma força bruta que podia ser sentida em cada músculo, cada osso. Sua pele resistia a cortes superficiais. Sua audição captava sons impossíveis. E sua mente já não era só dele. Malphas havia plantado uma semente. E ela começava a brotar. Na manhã seguinte, Valtor enfrentou um bando de caçadores que vigiavam uma trilha escondida usada pelos elfos sombrios. 6 homens, armados, preparados. Eles não tiveram chance. Ele os matou com uma precisão selvagem, quase instintiva. Um por um, sem hesitar. O último tentou fugir. Valtor o pegou pelo pescoço e o ergueu com uma mão só. E ali, com os olhos arregalados, o caçador disse algo que ele não esperava. Você não é humano. Valtor hesitou. Soltou o corpo. Olhou para as próprias mãos. Estavam cobertas de sangue, mas não era isso que o assustava. Era o sorriso que ele sentia se formando. Um sorriso frio. Naquela noite, ele se sentou diante de uma fogueira e encarou sua espada. Ela estava diferente, mais pesada, como se absorvesse parte da escuridão que agora corria nele. A marca no peito queimava. A cada alma ceifada, ela crescia.
E junto com ela, uma voz, suave, quase imperceptível. Mais. Traga-me mais. Valtor não respondeu. Mas dentro dele, algo ressoava com aquilo. Ele estava mais forte do que nunca. Mais rápido. Mais letal. Mas a pergunta que começava a surgir era: a que custo? A linha entre poder e perdição se tornava mais tênue a cada passo. E Valtor, mesmo sem admitir, começava a sentir que não estava apenas caçando os elfos sombrios. Ele estava caçando a si mesmo. O caminho até o inferno raramente é direto. É feito de nomes, rostos e escolhas que pareciam inevitáveis. Valtor agora tinha uma missão. E cada obstáculo se tornava apenas mais um nome a ser riscado da lista. A trilha que levava aos elfos sombrios era protegida por uma rede oculta de aliados, cultistas e mercadores de dor. Valtor descobriu isso ao interrogar um antigo feiticeiro, cego e insano que sussurrava segredos por entre gargalhadas. Ninguém alcança Naret, sem antes sujar as mãos de lama e sangue. Valtor anotou 3 nomes, 3 alvos, 3 degraus em sua descida. O primeiro era Kyle Drusk, um feiticeiro humano renegado, agora servo dos elfos. Ele vivia num templo abandonado, rodeado por símbolos de perversão arcana. Quando Valtor chegou, Kyle tentou encantá-lo. Mas o pacto havia blindado sua mente contra ilusões. Valtor não lutou com estratégia. Lutou com fúria. Quebrou as defesas de Kyle com força bruta. E quando o feiticeiro implorou por clemência, tudo o que ouviu foi: você escolheu um lado. Agora vive, ou morre com ele. O templo queimou, e com ele, as últimas palavras de Kyle, sussurradas como maldição. Cada alma te aproxima, mas não do que você quer. O segundo nome era Marnock, um ogro canibal que liderava um bando nos pântanos de Arvet. Valtor invadiu o acampamento durante a noite. Lutou contra dezenas. Marnock caiu diante dele, mas o golpe final foi diferente. Valtor ouviu a voz de Malphas. Absorva. Use-o. Ele era um servo. Você é o instrumento. Sem entender completamente, Valtor cravou a lâmina no peito do ogro. Uma rajada de energia negra entrou nele, e por um instante sentiu euforia, como se estivesse vivo pela primeira vez. O terceiro nome era Saret, uma tiefling espiã que se infiltrava em vilarejos humanos. Ela sabia onde os elfos escondiam seus portais. Valtor a encontrou numa estalagem. Ela tentou negociar. Ofereceu ouro, informação, até mesmo redenção. Mas redenção não era mais parte do vocabulário dele. Ela morreu com um olhar de pena. E isso doeu mais do que qualquer golpe que ele já havia sofrido. Agora, Valtor tinha o que precisava. A rota secreta para atravessar os círculos internos de Naret. Mas com cada vida tirada, algo dentro dele se transformava. As cicatrizes aumentavam. A marca queimava. E o silêncio dentro de si ficava mais alto. Existem batalhas que terminam com sangue, outras com silêncio. Mas as mais difíceis são travadas diante de um reflexo, quando você já não reconhece o rosto que te encara. Após eliminar os 3 guardiões do caminho, Valtor seguiu para uma aldeia escondida no Vale de Varnor, último ponto de passagem antes do coração da floresta de Naret. Lá, ele esperava encontrar abrigo. E talvez, por um instante, paz. Mas a aldeia estava vazia. Não destruída. Não saqueada. Apenas abandonada. Como se todos tivessem fugido na mesma noite, deixando panelas no fogo e portas abertas. No centro da vila, um espelho antigo pendurado na taverna estava inteiro, quase irônico. Tudo ausente, menos um reflexo intacto. Valtor parou diante dele, e o que viu não era mais ele. Os olhos estavam escuros, com veios vermelhos pulsando ao redor da íris. Sua pele endurecida parecia ter rachaduras como pedra. As marcas no peito haviam se expandido até o pescoço, como uma rede de raízes negras. Mas o pior era o olhar. Não havia dor,
Não havia medo. Havia indiferença. O olhar de quem se acostumou a matar, de quem não distingue mais o bem do mal. Por um instante, o silêncio da taverna foi quebrado por um som agudo. Um lamento baixo. Valtor sacou a espada, e ali, no chão atrás do balcão, uma criança, escondida, tremia. Uma sobrevivente. Ele se ajoelhou. Não disse nada. Estendeu a mão. Mas ao ver o braço coberto por marcas, a criança recuou, assustada. Ela não via um salvador. Ela via um monstro. Valtor congelou. Sentiu o coração acelerar pela primeira vez em dias. Um vazio lhe tomou por dentro. E como se um feitiço tivesse se quebrado, ele deu um passo atrás. Olhou novamente para o espelho. Viu o reflexo de Malphas sorrindo atrás de si. Virou-se num instinto. Mas não havia ninguém. Aquilo foi o suficiente. Naquela noite, Valtor não dormiu. Não por causa da floresta, mas porque começou a se perguntar: se salvar Elara significasse perder tudo o que ele é, ainda valeria a pena? O fim da jornada não é um lugar. É uma revelação. É quando você percebe que o que buscava talvez já não exista, e que você mesmo deixou de ser quem procurava salvar. A trilha final o levou até uma garganta de pedra, coberta por vinhas negras e crânios pendurados como sinos silenciosos. Era a entrada da fortaleza dos elfos sombrios. Talnar, a cidade enterrada nas raízes do mundo. Ali, a luz morria. Até o tempo parecia hesitar. Valtor atravessou os portões como uma sombra. A magia do pacto queimava em seu sangue, guiando seus passos por corredores esculpidos em ossos, iluminados por tochas que queimavam com chamas azuis. Ele não lutava mais contra sentinelas. Elas o reconheciam. Não como inimigo, mas como irmão corrompido. Isso o enojava e também o assustava. No coração da fortaleza, encontrou um santuário. Um altar de pedra cercado por pilares cobertos com símbolos proibidos. E no centro, ela, Elara, viva, de pé, mas diferente. Os cabelos negros como sombra líquida. A pele pálida, quase translúcida. Olhos que brilhavam com uma luz púrpura. Uma tiara de prata escura envolvia sua testa. Ela estava linda e, ao mesmo tempo, irremediavelmente, outra. Pai, disse ela, com uma voz que era dela, mas também não era. Valtor deu um passo à frente. Quis correr, abraçá-la. Mas sentiu algo errado. Não era apenas a aparência. Era o olhar. Ela não demonstrava alegria, nem dor. Ela o analisava. Como um animal curioso observa outro. Eles disseram que você viria, que mataria todos, que faria qualquer coisa por mim. Ele tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. A magia da fortaleza reagiu. Espíritos surgiram dos pilares, contorcendo-se em agonia. Você entende, não é? Eu sou parte disso agora. Eles me escolheram. E eu aceitei. Valtor caiu de joelhos. A voz falhou. A espada escorregou da mão. Não, você é minha filha. Elara se aproximou lentamente. Tocou o rosto dele. Era um gesto de ternura, mas o toque era frio como a morte. Eu fui. Mas agora sou mais. Sou livre. E você ainda está preso à dor. Um lampejo de humanidade surgiu no olhar dela. Um resquício de quem um dia foi Elara. Me liberte, pai, de verdade. A dor no peito de Valtor foi indescritível. Um punhal invisível, cravado na alma. Ele sabia o que ela pedia. Sabia o que precisava fazer. Com mãos trêmulas, ergueu a espada. Os espíritos em volta silenciaram. E num único movimento, ele a libertou. O corpo caiu suavemente, sem resistência. Como se no fim, ela tivesse esperado por aquilo. Valtor caiu ao lado dela. Silêncio absoluto. Mas no fundo da fortaleza, uma risada começou a ecoar. Malphas. Ele estava apenas começando. Todos falam em sacrifício como algo nobre. Mas o verdadeiro sacrifício
não é dar sua vida. É viver sabendo o que você tirou e continuar respirando mesmo quando tudo em você já morreu. O corpo de Elara jazia nos braços de Valtor, leve como uma promessa quebrada. Por um momento, o tempo pareceu parar. Não havia som, nem luz. Apenas a lembrança de quem ela foi e o peso do que ele acabara de fazer. Malphas apareceu, não como sombra, mas como homem. Impecável, elegante, sorrindo como quem assiste ao fim de uma peça. Bravo! Você superou todas as expectativas. Confesso, até eu me comovi. Valtor levantou-se devagar, a espada ainda manchada com o sangue da filha. Os olhos vazios. Você mentiu. Disse que ela podia ser salva. Oh, mas ela foi, disse Malphas abrindo os braços. Você a libertou da dor, da prisão da carne. Ela se tornou eterna. E agora, você também está livre para aceitar quem é. O chão tremeu. As paredes da fortaleza vibraram com uma energia ancestral. O pacto havia chegado ao ápice. O último elo havia sido selado com o sangue mais puro possível. O da filha. O que você quer de mim? Valtor sussurrou. Quero que aceite. Você é meu agora. Um ceifador de almas. Um novo arauto. O mundo precisa de dor. E você será meu instrumento. Por um instante, Valtor hesitou. O poder em seu corpo pulsava com uma força quase divina. Ele podia sentir o tempo se curvar ao seu redor. Com um estalar de dedos, poderia destruir cidades, invadir planos, esmagar exércitos. Mas, a que custo? Ele olhou para o corpo de Elara. Lembrou-se do riso, das histórias antes de dormir, das mãos pequenas segurando as dele. E então, em um surto de dor e ódio, cravou a espada no chão. Invocou uma energia que não vinha de Malphas, mas de dentro. Algo mais antigo. Algo puro. Você não me criou. Você apenas revelou o que estava adormecido. Malphas deu um passo atrás. Pela primeira vez, surpreso. Valtor sussurrou palavras esquecidas, palavras de exílio, de selamento. Um círculo de fogo envolveu o demônio. As paredes ruíram. O céu se abriu. E com um último grito de fúria, Malphas foi arrastado para o vazio. A fortaleza começou a desabar. Mas Valtor não se moveu. Sentou-se, ao lado da filha. E ali ficou, até a escuridão consumir tudo. Algumas vitórias não têm aplausos, nem testemunhas. São silenciosas, cruas, sujas. E mesmo assim, são vitórias, porque no fim, salvar a alma de alguém pode exigir a destruição da sua própria. Ninguém sabe como Valtor sobreviveu. Alguns dizem que a fortaleza de Talnar desapareceu com ele dentro. Outros afirmam que ele foi resgatado por forças antigas, esquecidas até pelos deuses. O que se sabe é que algo mudou no mundo naquela noite. O pacto foi quebrado. O nome de Malphas desapareceu dos grimórios. Seus cultos se silenciaram. A marca da corrupção começou a enfraquecer nos lugares onde havia tocado. Mas o custo foi alto demais. Valtor não foi visto por semanas, até que um velho eremita, nas montanhas de Talor, encontrou um homem, caído entre as pedras. Fraco, desidratado, mas ainda vivo. Tinha cicatrizes profundas e olhos queimados pelo que viu. Carregava nas costas uma espada envolta em correntes. E um medalhão, o colar de Elara. Não falava, não comia, apenas escrevia, nomes em pedaços de couro seco. Nomes de pessoas que tinham feito pactos com forças obscuras. E uma a uma, essas pessoas começaram a desaparecer. Aos poucos, espalhou-se o boato de um caçador de pactos. Um homem que conhecia os caminhos do inferno porque caminhou por eles. Que trazia em si as marcas do inferno, mas que as usava para salvar outros. Do mesmo destino. Valtor, diziam alguns. Ele morreu na floresta. Não, respondiam outros. Ele voltou, mas deixou a alma lá,
E assim nasceu a lenda do guardião das almas queimadas. Aqueles que buscavam poder sombrio aprendiam a temê-lo, pois sabiam que, onde quer que a escuridão crescesse, ele viria, e não haveria negociação. Algumas histórias não terminam. Elas ecoam, não nos livros, mas nos sussurros, nos pesadelos, nos avisos dados de pai para filho. Nunca deseje aquilo que não está pronto para perder. A lenda de Valtor cresceu, não como herói, nem como mártir, mas como algo além disso. Ele se tornou o símbolo do limite, do que acontece quando alguém ama tanto, que se torna o próprio sacrifício. Aqueles que o viram depois diziam que ele nunca sorria, que seus olhos eram profundos como poços sem fundo, mas que, ao olhar dentro deles, algo mais podia ser sentido. Uma dor que não pedia perdão. Uma força que não queria glória. Algumas aldeias passaram a acender velas com o nome dele escrito no chão, como sinal de proteção contra pactos proibidos. Outros, mais desesperados, ainda o procuravam para fazer acordos. Nunca recebiam resposta, mas às vezes, dias depois, o demônio com quem haviam falado simplesmente desaparecia. Valtor não julgava, não pregava, ele agia, porque ele sabia como termina o caminho daqueles que buscam atalhos pela dor. Sabia que não havia volta, e talvez por isso, sua história nunca tenha um ponto final. Dizem que ele ainda caminha entre os vivos, em cada cruzamento onde alguém pensa em se vender, em cada floresta onde a escuridão chama pelo nome de uma criança, em cada alma prestes a cair no abismo. Valtor está lá, o homem que perdeu tudo, e por isso mesmo se tornou tudo o que o mal teme. Se essa história te prendeu até aqui, compartilhe com alguém que também merece sentir o impacto dessa jornada. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais narrativas intensas como essa. E lembre-se, o verdadeiro herói nem sempre vence, mas nunca desiste. Nos vemos na próxima história.